Você já se perguntou se está realmente fazendo a vontade de Deus ou apenas seguindo o que parece certo aos seus próprios olhos? E se tudo o que você está construindo, todo o esforço, todos os planos e caminhos que parecem promissores, estiverem te afastando silenciosamente do propósito que Deus desenhou para sua vida? E se o desconforto que você sente, aquela sequência de coisas que não dão certo, não for azar, não for coincidência, mas um aviso divino? A verdade é que Deus nunca deixa um filho se perder sem avisar. Ele fala antes da queda. Ele alerta antes do erro, mas nem todos têm ouvido para perceber. Os sinais estão ali, nas portas que se fecham, nas pessoas que se afastam, nos planos que, por mais perfeitos que pareçam, de repente desmoronam. Deus não grita. Ele sussurra no caos, e só quem aprende a ouvir esse sussurro entende quando o céu está tentando impedir um desastre. Quantas vezes você sentiu tudo travando, sem paz, sem direção, e achou que era apenas a vida te testando, quando na verdade era o próprio Deus te dizendo: filho, pare, você está indo pelo caminho errado. Talvez seja isso o que ele está tentando te dizer hoje. Talvez os atrasos, os bloqueios, o silêncio e até as perdas não sejam punições, mas proteções. Deus não quer te frustrar, Ele quer te salvar. E se você assistir este vídeo até o fim, vai entender como Ele fala com você. Quais são os 7 sinais espirituais que o céu usa para te fazer enxergar que algo precisa mudar, antes que seja tarde demais. Então agora pare um instante, respire fundo e com fé diga em voz baixa: Senhor, se o Senhor está tentando me avisar, me ensina a ouvir. Você já percebeu que às vezes tudo parece estar caminhando bem, mas lá dentro algo começa a incomodar, a apertar o coração? A mente tenta justificar, o corpo segue, mas o espírito sussurra: não é por aqui. Muitas vezes, Deus fala através dos desconfortos, das portas que não se abrem, das situações que travam, das pessoas que saem da nossa vida sem explicação. Esses não são acidentes, são sinais. O céu nunca fica em silêncio quando um filho está prestes a se perder. Em várias passagens da Bíblia, vemos Deus alertando seus servos antes do erro. Ele avisou Caim antes de matar Abel, alertou Faraó antes das pragas, falou com Jonas antes da fuga, e ele continua falando hoje, mas de forma sutil, interna, pessoal. O problema é que, na pressa do cotidiano, aprendemos a ignorar o que não entendemos. Mas o Espírito Santo não fala com ruídos. Ele fala com sensações, com ausências, com aquela paz que de repente vai embora sem motivo. E quem não aprende a interpretar o silêncio de Deus, acaba confundindo o aviso com o obstáculo. Hoje, neste vídeo, você vai entender os 7 sinais espirituais mais claros que o Senhor usa para te avisar que algo está errado. Sinais que, se forem compreendidos, podem te salvar de quedas e escolhas erradas. Eles aparecem antes da dor, antes da perda, antes da ruína. Mas só quem tem discernimento os percebe. Antes de seguirmos, escreva aqui nos comentários: paz em Cristo. Essa frase é como uma oração coletiva, um código espiritual que nos une como comunidade de fé, um amém digital que declara: Senhor, eu quero entender quando o Senhor fala comigo. Não assista em silêncio. Deixe sua fé se manifestar também nas palavras. Quando você comenta, você não apenas participa, você declara publicamente que está buscando discernimento. Agora, abra o seu coração. Silencie as distrações e prepare-se para mergulhar em 7 revelações bíblicas poderosas, onde cada uma delas pode ser a voz de Deus, te chamando de volta para o centro da vontade dele. Às vezes, o primeiro sinal de que estamos no caminho errado não está dentro de nós, mas ao nosso redor. É o ambiente que começa a gritar o que o coração não quer admitir. No livro de Jonas, capítulo 1, lemos sobre um profeta que conhecia a voz de Deus, mas,
Decidiu fugir da direção que o Senhor havia dado. Deus o enviou para Nínive e ele foi para o lado oposto, Tarsis. E o que aconteceu? O vento soprou contra o navio, o mar se revoltou e a paz desapareceu. Não foi coincidência, foi Deus movendo o ambiente para chamar a atenção de um filho que insistia em ir para onde ele não estava. Esse é o primeiro sinal. Quando tudo começa a sair do controle, quando o que era tranquilo se torna caótico, quando as coisas que antes fluíam começam a travar, muitas vezes é o céu tentando te dizer: você está indo para Tarsis e não para Nínive. Deus não envia tempestades para te punir. Ele envia para te redirecionar. A ventania que assusta é muitas vezes o empurrão da graça. O mar agitado pode ser o último aviso antes do naufrágio. Jonas dormia no porão do navio, em paz aparente, enquanto tudo à sua volta desabava. E é assim com muitos hoje. Vivem um caminho errado, mas acham que está tudo bem, porque ainda não afundaram. Mas o mar já está rugindo, o vento já mudou de direção e o ambiente espiritual já entrou em estado de alerta. Quantas vezes você já sentiu isso? Planos que pareciam certos desandaram de repente, pessoas que eram apoio começaram a se afastar. Portas que pareciam abertas se fecharam na sua frente. Isso não é azar, é misericórdia. É o céu tentando impedir que você se perca. Deus é tão bom que antes de permitir a queda, Ele envia sinais. E um dos mais claros é o desconforto externo. Quando Ele não consegue mais te alcançar pelo conselho, Ele fala pelas circunstâncias. Ele mexe no vento, muda o clima, abala estruturas para te fazer parar e pensar. E o mais lindo é que quando Jonas finalmente parou de fugir, Deus não o condenou. Ele o restaurou. O mesmo mar que o assustou, o mesmo peixe que o engoliu, foram os instrumentos de um novo começo. Talvez Deus esteja permitindo que algo te tire do conforto agora, não porque Ele quer te punir, mas porque Ele te ama demais para te deixar seguir rumo à destruição. Então olhe ao seu redor, o que o ambiente tem tentado te dizer. O que tem soprado contra você não é rejeição, é proteção disfarçada de tempestade. Se você sente que Deus está movendo o ambiente ao seu redor, comente aqui nos comentários: Senhor, me ensina a ouvir os teus avisos. Essa frase é uma oração em forma de palavras. E cada comentário é um testemunho de que o Espírito Santo ainda fala aos corações atentos. Há momentos em que Deus não fala mais pelos ventos, nem pelas tempestades. Ele fala pelo silêncio dentro da alma. E esse é o segundo sinal de que você pode estar no caminho errado. O vazio interior. Você já viveu uma fase em que por fora tudo parecia bem? Os planos andando, o trabalho fluindo, os sonhos se realizando, mas por dentro algo estava apagado. Como se o coração tivesse perdido o brilho e nenhuma conquista fosse suficiente para preencher o que faltava. O rei Salomão viveu exatamente isso. Ele teve tudo o que um homem poderia desejar: sabedoria, poder, riquezas, reconhecimento, e ainda assim terminou dizendo em Eclesiastes, capítulo 1, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Salomão percebeu que a alma humana pode estar rodeada de abundância, mas ainda assim morrer de fome espiritual. Porque quando Deus deixa de ser o centro, tudo o mais perde o sentido. Esse vazio que você sente não é fraqueza, é o eco da alma clamando por realinhamento. É o Espírito Santo tentando te mostrar que algo está fora de lugar. É como se o céu dissesse: você tem se ocupado com tudo, menos comigo. Muitos confundem esse vazio com tristeza, mas ele é mais profundo. É um buraco que nada preenche, porque só foi feito para caber a presença e a direção de Deus. E quanto mais você tenta compensar com distrações, relacionamentos ou conquistas, mais ele grita.
Em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo fala sobre a dor espiritual de estar desalinhado da vontade divina. Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Essa não era uma dor física. Era o peso de saber que havia algo a ser ajustado no espírito. Deus permite esse vazio não para te punir, mas para te chamar de volta ao centro da vontade dele. Quando o céu se cala e a alma sente falta de sentido, é porque chegou a hora de parar. Não de desistir, mas de ouvir. O vazio é o sussurro misericordioso do Espírito dizendo: volte, esse não é o caminho. E se você entender isso, esse vazio se transformará em direção. Quantas pessoas hoje buscam sentido em mil coisas, mas ignoram o chamado que pulsa dentro delas? Quantas preenchem o tempo, mas continuam vazias? Porque o tempo sem propósito não cura, ele adormece. Deus não quer apenas que você sinta, Ele quer que você dissira, porque o vazio que incomoda hoje é o mesmo que amanhã pode te salvar. Se essa mensagem fala com você, comente aqui nos comentários: Senhor, preenche o vazio da minha alma com a Tua presença. Cada palavra escrita é uma confissão de fé. E o seu comentário pode ser o lembrete que alguém precisa ler hoje para também voltar ao propósito. Há um tipo de silêncio que não vem de fora, mas de dentro. Não é ausência de barulho, é ausência de paz. E esse é o terceiro sinal de que Deus está tentando te avisar: a perda da paz interior. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, Paulo nos ensina que a paz de Cristo seja o juiz em vosso coração. E em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, ele completa: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. A paz é o árbitro espiritual da alma. Ela marca as jogadas certas e apita quando algo sai fora do plano de Deus. Quando ela está presente, mesmo no meio da tempestade, há firmeza. Mas quando ela vai embora, algo está errado. Quantas vezes você já sentiu isso? Aparentemente tudo está certo. O trabalho está bem, a família está bem, os planos estão de pé. Mas lá dentro há um incômodo que não cessa. Um vazio que cresce. Um cansaço que não tem explicação. Uma ansiedade que te visita mesmo sem motivo. Isso não é apenas emoção. Isso é aviso. É o Espírito Santo te dizendo: filho, esse não é o caminho, volte para onde você tinha paz. Jonas sentiu isso quando fugiu de Deus. Ele comprou a passagem, entrou no navio e aparentemente tudo corria bem. Mas dentro dele não havia descanso. E aquela ausência de paz foi o prelúdio da tempestade. A paz de Deus é como o fôlego da alma. Quando ela se vai, a respiração espiritual enfraquece e o coração começa a se perder nas próprias escolhas. Em Salmos 85:8, o salmista diz: o Senhor falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que nunca mais caiam em loucura. Quando Deus fala, Ele não grita, Ele sopra paz. E quando essa paz cessa, é porque o sopro divino está te chamando de volta. O problema é que muitos se acostumam a viver sem paz. Se acostumam com o barulho interno, com a inquietação constante, e confundem sobrevivência com estabilidade. Mas quem aprende a andar com Deus sabe que paz é bússola espiritual. Ela aponta a direção certa. Então, se hoje você sente que a sua alma perdeu o eixo, que as orações estão secas, que o descanso não chega, não insista em seguir. Pare. Ore. Deus não está te castigando. Ele está te avisando. Se essa palavra está tocando o seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, devolve a paz que vem de ti. Essa frase é mais do que um pedido. É um ato de rendição. E ao declarar isso, você convida o Espírito Santo a restaurar a harmonia dentro da sua mente e da sua alma.
Você já teve a sensação de estar andando em círculos? De ver as estações mudando, mas a vida parecer parada no mesmo ponto? Você tenta, ora, planeja, recomeça, mas o resultado é sempre o mesmo. As mesmas quedas, as mesmas dores, as mesmas frustrações. Em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 3, Deus fala claramente ao povo de Israel: vocês já caminharam bastante ao redor destas montanhas. Agora dirijam-se para o norte. O povo de Deus andou 40 anos no deserto, não porque Deus se esqueceu deles, mas porque eles não ouviam a voz do Senhor. Eles se movimentavam, mas não avançavam. E essa é uma das formas mais firmes e amorosas que Deus usa para nos alertar: a repetição de ciclos frustrantes. Às vezes, o céu nos permite dar voltas, não por castigo, mas porque o nosso coração ainda não está pronto para chegar onde o propósito nos espera. Deus não tem pressa, Ele tem intenção. E Ele prefere te ver repetindo um ciclo a te ver seguir para a destruição. Ciclos que se repetem revelam lições não aprendidas. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te moldar. E enquanto houver orgulho, teimosia ou fuga, Ele repete o cenário até que o coração mude. Quantas vezes você já disse: de novo isso, de novo esse problema, de novo essa pessoa, de novo esse erro? Isso não é coincidência, é pedagogia divina. É o céu dizendo: enquanto você não entender, eu não vou te deixar avançar. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas quem vive em ciclos, vive fora do tempo. Vive no piloto automático, sem perceber que Deus não o chamou para a rotina, mas para o propósito. Se tudo parece se repetir, talvez não seja o mundo te sabotando, mas Deus te ensinando. E quando finalmente você entende, o ciclo se quebra e o caminho se abre. O deserto que era castigo se torna escola, e o lugar da dor se torna o ponto de virada. Porque Deus não desperdiça voltas. Ele as transforma em aprendizado. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, me ajuda a aprender o que o ciclo quer me ensinar. Cada vez que alguém escreve essa frase, o céu se move, porque reconhecer o ciclo é o primeiro passo para quebrá-lo. Poucas coisas abalam tanto um coração que ama a Deus, quanto o momento em que ele parece não responder. As orações sobem, mas o céu parece fechado. As palavras se tornam ecos, e a alma pergunta em silêncio: Senhor, por que não me respondes? Em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, vemos um dos episódios mais tristes da Bíblia. Saul consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O homem que um dia fora ungido por Deus, agora vivia em silêncio espiritual. O céu se calou, não por descuido, mas porque Saul havia escolhido caminhos que o próprio Deus não podia mais abençoar. E aqui está o mistério. O silêncio de Deus não é rejeição, é correção. É o método do pai, que vendo o filho endurecido, cruza os braços e espera. Espera o arrependimento, espera o quebrantamento, espera o coração voltar ao lugar certo. Quando Deus se cala, não é porque ele foi embora, é porque ele quer te fazer voltar. Voltar à última instrução que você ignorou. Voltar ao ponto onde o caminho começou a se desviar. O silêncio do céu é o eco da própria voz de Deus dizendo: eu já te falei o suficiente. Agora quero ver se você aprendeu a me ouvir com o coração. Muitos confundem o silêncio com abandono, mas na verdade é o maior ato de misericórdia. Porque enquanto ele se cala, ainda há tempo de mudar. O perigo não está quando Deus se cala, mas quando a alma deixa de sentir falta da voz dele. Em Salmos 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio de Deus é muitas vezes
Um convite ao silêncio da alma, porque só quando paramos de falar é que conseguimos ouvir o que ele realmente quer dizer. Se hoje parece que o céu não te responde, não fuja, permaneça, não reclame, silencie, não desista, espere, porque no tempo certo, o silêncio de Deus se transforma em resposta. Ele não deixou de te ouvir. Ele está apenas te preparando para entender o que antes você não conseguiria suportar. Se você está passando por esse tempo de silêncio, escreva nos comentários: mesmo sem ouvir, eu confio em ti, Senhor. Essa frase é uma confissão de fé, um ato de resistência espiritual e uma ponte entre o seu deserto e o recomeço que Deus já preparou. Um dos sinais mais perigosos e ao mesmo tempo mais difíceis de identificar é quando tudo parece dar certo, mas dentro de você há vazio. As portas se abrem, os planos fluem, as conquistas chegam, mas nada disso preenche o espaço silencioso da alma. Você sorri, mas o sorriso cansa. Você vence, mas não se sente completo. Você alcança o que queria e ainda assim algo falta. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, Jesus adverte a igreja de Laodiceia, dizendo: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, mas não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Essa é a voz de Cristo falando a uma geração que confunde prosperidade com presença e estabilidade com aprovação. A igreja parecia próspera, mas estava falida espiritualmente. E isso também acontece conosco. Muitos acreditam que, se as coisas estão fluindo, é sinal de que Deus está aprovando. Mas nem sempre o caminho fácil é o caminho certo. O inimigo também pavimenta estradas suaves para nos manter distraídos e distantes da verdade. Às vezes, Deus permite que tudo dê certo do lado de fora, para que o vazio por dentro revele o que está errado. É o jeito do céu dizer: você tem tudo, mas me perdeu no processo. O sucesso fora da vontade de Deus é um fracasso disfarçado. É como um navio navegando em mar calmo, mas rumando para o destino errado. Em Mateus, capítulo 16, versículo 26, Jesus faz uma pergunta que ecoa até hoje. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O vazio espiritual é um alarme do Espírito Santo. Ele grita quando os olhos se encantam com o que é terreno, mas o coração se distancia do eterno. E o maior perigo é se acostumar com esse vazio, chamá-lo de normalidade, conviver com ele sem perceber que é a ausência de Deus. Se tudo parece funcionar, mas sua alma perdeu a leveza, é hora de parar e perguntar: Senhor, o que está me afastando da tua presença? Porque o céu pode te abençoar novamente, mas só depois que o coração voltar a ser o trono de Deus. Se essa mensagem falou contigo, declare com fé nos comentários: Senhor, não quero sucesso sem tua presença. Essa frase é uma entrega, um grito de quem entende que a verdadeira riqueza não é ter muito, é ter Deus habitando dentro de si. Você já percebeu que, às vezes, as mensagens mais verdadeiras de Deus vêm de onde você menos espera? De pessoas simples, de conversas aleatórias, de frases que parecem banais, mas que tocam seu espírito como se o próprio céu falasse. Em Números, capítulo 22, versículo 28, a Bíblia nos conta algo extraordinário. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Sim, Deus usou a voz de um animal para impedir um profeta de seguir por um caminho errado. Balaão era um homem espiritual, mas estava cego pelo desejo de fazer sua própria vontade. E como ele não quis ouvir os avisos do Espírito, Deus precisou falar por uma boca improvável. Há momentos em que o céu tenta te parar,
Mas você está tão decidido no próprio plano que ignora todas as tentativas sutis de alerta. Então Deus, em sua misericórdia, usa alguém que você jamais imaginaria. Um amigo que fala algo e te incomoda, uma criança que diz uma frase simples, um desconhecido que comenta exatamente o que você precisava ouvir. Não é coincidência, é o céu tentando te alcançar por qualquer meio necessário. Mas o problema é que o orgulho espiritual nos faz rejeitar o mensageiro quando ele não se encaixa na imagem que temos de como Deus deveria falar. Ignoramos a advertência porque não gostamos da voz que a traz. E Deus continua dizendo: eu posso usar quem eu quiser, até uma jumenta se for preciso, mas eu vou te salvar de você mesmo. Pense nisso. Quantas vezes você recebeu um conselho que parecia simples demais, mas depois percebeu que era exatamente o que precisava ouvir? Quantas vezes alguém que nem é da sua fé falou algo que o Espírito confirmou dentro de você? Deus não está preso à religião. Ele é soberano sobre toda a criação. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, está escrito: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes. Quando o céu quer te alcançar, até o improvável se torna instrumento. Às vezes, até o inimigo se torna mensageiro, não para te abençoar, mas para te fazer enxergar. Uma crítica dura, uma rejeição, um não, podem ser as formas de Deus gritar: pare, não é esse o caminho. Então, antes de desprezar a voz que te confronta, pergunte a si mesmo: será que é Deus falando comigo por meio disso? A humildade de ouvir é o que separa os que caem dos que são salvos no último instante. Se essa palavra te despertou, escreva nos comentários: Senhor, me dá ouvidos sensíveis até às vozes improváveis. Essa declaração é mais do que um comentário, é um pedido de sabedoria. Porque quem aprende a ouvir até o improvável nunca mais se perde no caminho. Há momentos em que Deus nos fala com amor. Há momentos em que Ele nos ensina com paciência. Mas também há momentos em que Ele nos confronta com urgência. São instantes em que o céu parece dizer: ou você muda agora, ou tudo muda sem você. Em Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9, Jesus contou uma parábola que carrega o peso da última oportunidade. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto nela e não o achou. Então disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não encontro. Corta-a, para que ocupar ainda a terra inutilmente? Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu cave ao redor e a adube. Se der fruto ficará, se não, depois a cortarás. Essa parábola é uma revelação divina sobre o tempo da graça. Deus é o agricultor paciente, que insiste, rega, espera e investe. Mas há um limite, há um ponto onde ele diz: eu já cavei, já adubei, já esperei, agora é com você. E esse ponto muitas vezes chega disfarçado de rotina, uma pregação que te confronta, um livramento que quase doeu, um vídeo que parece ter sido feito só para você. E se for este o seu momento? E se esta palavra for o último aviso antes da virada? Deus é longânimo, mas não é indiferente. Ele é amor, mas também é justiça. E quando ele percebe que o coração já entendeu, ele espera o fruto. Não palavras, não promessas, fruto. Você já percebeu que há situações que se repetem até o limite, até o momento em que algo dentro de você diz: agora chega, eu preciso mudar. Esse é o instante da decisão. Quando o Espírito Santo te coloca diante da escolha entre continuar no mesmo caminho ou voltar ao centro da vontade de Deus. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, está escrito: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje pode ser o seu último ano de figueira. O tempo em que Deus ainda cava, ainda aduba, ainda espera. Mas um dia o agricultor voltará
E ele perguntará: há fruto? Esta é a hora de se levantar, de abandonar o que te afastou, de retomar o propósito, de dizer: Senhor, eu entendi. Não desperdice o tempo da graça, porque quando o tempo acabar, as lágrimas não trarão de volta o que a obediência teria preservado. Se essa palavra te tocou profundamente, escreva com fé nos comentários: Senhor, não quero ser uma figueira estéril. Dá-me mais uma chance e eu darei frutos. Essa é uma oração de arrependimento, um pacto de recomeço. E quando você escreve, o céu testemunha. Porque cada amém é um fruto nascendo dentro de um coração que decidiu mudar. Se você chegou até aqui, pare um instante. Respire fundo. Sinta o que está acontecendo agora dentro de você. Essa paz suave que te envolve, essa consciência desperta, essa vontade de recomeçar. Não é emoção, é presença. É o Espírito Santo dizendo: filho, filha, eu ainda estou aqui. Poucos chegam até o final, mas você ficou. Você ouviu, refletiu, sentiu, e isso te separa da multidão. Porque o que te trouxe até aqui não foi curiosidade, foi chamado. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, está escrito: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou algo hoje dentro de você. Talvez Ele tenha te mostrado um sinal. Talvez tenha confirmado o que você já sabia. Talvez tenha te confrontado com amor. Mas uma coisa é certa: Ele não terminou. O que começou neste vídeo, Ele quer continuar na sua vida. Agora é com você. Não deixe que o mundo roube o que o Espírito plantou. Guarde essa semente. Regue-a com oração. Alimente-a com a palavra. Proteja-a do ruído das distrações. E, acima de tudo, não volte a viver como se Deus não tivesse falado com você. Porque Ele falou. Falou em cada silêncio, em cada lembrança, em cada versículo que acendeu algo no seu coração. Agora eu quero te pedir algo, não por engajamento, mas por propósito. Se essa mensagem te alcançou, comente aqui embaixo: eu ouvi o chamado de Deus. Essa frase será o nosso selo espiritual. Ela mostrará que você não apenas assistiu, mas decidiu ouvir, e é assim que eu saberei os nomes daqueles que o Espírito Santo realmente tocou. Mas não pare aí. Você precisa compartilhar esta palavra, não como um gesto automático, mas como um ato de responsabilidade espiritual. Porque talvez alguém esteja agora indo na direção errada, e este vídeo pode ser o grito de Deus que o faz voltar. Em Tiago, capítulo 5, versículo 20, está escrito: aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Compartilhar é evangelizar. É usar a internet como altar. É dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa até meus cliques para salvar alguém. E se você ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. Não é apenas um botão, é um passo de aliança. Porque quando você se inscreve, você volta para este lugar, onde o Espírito fala, consola e transforma. Agora, feche seus olhos. Deixe a música tocar. Fique quieto por alguns segundos. Permita que o Espírito Santo sussurre dentro da sua mente as últimas palavras deste momento. A minha graça ainda te chama. Volte, frutifique. Eu te esperei e ainda te espero. Amém. Nos vemos no próximo estudo. Até lá, permaneça sensível, permaneça firme, permaneça em Cristo.